Esses dias atrás, alguns dias atrás, eu coloquei uma postagem aqui no meu Instagram e as pessoas. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem e falou comigo que eu tô falando umas coisas muito estranhas que me perguntou se eu desviei. Isso porque, talvez, porque eu frequento igreja evangélica há muitos anos, cerca de quase 15 ou 15 anos. Mas eu não me desviei. Eu não me desviei e vou continuar falando essas coisas porque eu aprendi com a vida durante esses 8 anos e durante esses 7 anos, sete ou 6 anos desempregada, que as pessoas, elas, de qualquer maneira, ela vai te criticar. Quando eu estava trabalhando, a pessoa estava falando que eu era gananciosa. Quando eu fiquei desempregada, as pessoas falam que eu estou folgada, que eu não arrumo um serviço, que eu estou vivendo tranquila às custas do meu marido. Então, o que eu coloquei aqui na minha frase? Que, em primeiro lugar, quando você tiver um sonho, fica com ele dentro do seu coração. Porque isso é até falado naquele filme A Procura da Felicidade, quando o pai fala com o filho. Nunca deixa ninguém falar que você não pode fazer alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas não fazem as coisas, elas não conseguem fazer e falam que você também não vai dar conta. E então por isso que você tem alguma coisa para poder fazer, tem algum sonho para realizar, não fala com ninguém. Primeiro ponto da sua vida, o primeiro segredo, fica calado, porque as pessoas, elas querem te ver no fundo do poço. Um pastor uma vez até falou uma frase na igreja que eu achei muito interessante, que a pessoa vira para você, as coisas dela dá errado, ela vai te contar, você vai dizer: "Ah, menina, isso aconteceu comigo também". Ela falou assim: "Ai, nossa, que alívio. Ainda bem que não foi só comigo". Por quê? Porque as pessoas não querem, tem pessoas que não querem te ver melhor do que ela. Se você subir um pouquinho, ela vai te criticar. Até parente critica a gente quando a gente resolve a mudar de vida. Muitos parentes me criticou quando eu comecei a estudar e por causa do meu marido, mas eu sei de tudo. É melhor você saber por quê. E isso te dá mais força para você continuar. Jesus ouvia o que as pessoas falavam dele quando ele estava pregando. Ele tinha esse poder de ouvir o que as pessoas estão falando. Isso está lá escrito na Bíblia. Vai ler que você vai entender que eu estou falando a verdade. Então, o primeiro ponto é você não se importar com o que as pessoas vão falar ou pensar a seu respeito. Se você quer ser um influenciador, se você quer trabalhar seja no que for, é da sua conta, não é da conta de ninguém. E outro passo é, é você ficar calado. O primeiro passo é você ficar calado, não contar o seu sonho para os outros, porque as pessoas não sabem o que Deus já te mostrou. Então elas vão tentar ou para te proteger, ou porque elas não concordam, igual aconteceu com José, que nem o próprio pai dele apoiou ele quando ele falou que ele ia governar sobre a própria família dele. Então, as pessoas não sabem o que Deus te mostrou em sonho, então elas vão querer te minar, vai querer te colocar para baixo, tentar te fazer desistir. Então, fica calado. Só mostra seu resultado quando estiver pronto. E o segundo é isso que eu falei. Não se preocupar com a opinião dos outros. Não viva em função de elogio e em função de críticas. Não aceita viver sobre elogios e crítica. Por que não aceitar o elogio e não ficar vaidoso com o elogio? Quando eu escutava essas coisas na igreja dos nossos líderes lá, maiores, os superiores, falando que a gente não pode entrar na vaidade e as pessoas ficar elogiando demais, que a gente acaba caindo, porque o dia que você tomar uma paulada, levar uma crítica, você vai cair, porque você está acostumado só com elogios, com palavras mansas, mas a gente tem que acostumar e saber com quem que a gente está lidando. Se você conhece o seu inimigo, igual Jesus conhecia e estava sentado do lado de Judas, é muito mais fácil para você lidar com ele do que você não você está vivendo com a cobra
igual viveu Eva e Adão com a cobra que era amiga dela e deu uma mordida nela por trás. Então, as pessoas, todas as pessoas que estão na nossa vida fazem parte da nossa história e do nosso processo evolutivo. E a pessoa que falou comigo que eu tô ficando doida, que eu tô desviando, não, eu não tô desviando, eu tô expandindo a consciência. O que que é expansão de consciência? É você começar a tomar noção e consciência do que você é, do que você foi feito, o que você está fazendo aqui na Terra, como que a vida funciona, qual que é o processo da vida, como que é você, expansão de consciência, é você ter noção que tudo e todos estamos dentro de uma única consciência chamada Deus. Deus está em todas as partes, em tudo que você imaginar. Isso é expansão de consciência. Quando você entende que se você elogia o seu carro, ele não fala com você, mas ele tem consciência de que ele está sendo elogiado. Se você conversa com o seu computador, com os seus móveis, com a sua casa, com as suas plantas, eu tenho uma tia, eu nunca vi porque eu não tenho tempo, ultimamente não tenho tempo, mas me falaram que a minha tia conversa com as plantas e ela tem plantas maravilhosas dentro de casa. Mas aí o pessoal fala assim, ah, fulano tá ficando doido. Não, fulano não tá ficando doido, é porque tudo tem consciência, tudo tem sentimento. Até uma pedra que tiver aqui na terra, ela tem consciência. Ela sabe que ela é uma pedra, ela só não tem boca para poder falar, mas ela sente. Eu vou contar para vocês uma coisa que acontecia comigo. Há 21, 22, 23, 24, vai fazer 4 anos que eu tô estudando essa questão de mentalidade, de expansão da consciência. Estudei com um dos melhores professores que tem ultimamente aqui na internet. E eu vivia uma pessoa totalmente desesperada com o tempo e xingando o tempo todo, falando que ninguém me ajudava, que a minha casa estava podre. Olha só o que eu falava. Minha casa está podre, a casa está podre, está suja e ninguém me ajuda. Aí depois, quando eu sou escrava dessa casa, o quarto dos meus meninos parece um lixo, uma lixeira, uma sujeira. Isso aqui é um ninho de ratazana. Eu vivia falando essas coisas. Até que quando eu entrei no na minha primeira formação de expansão de consciência, de neurociência física quântica, que a professora falou, o professor falou que tudo sabe o que a gente fala com ele. Inclusive o psicólogo, ele já até morreu, o Dr. Hewlett, o que trouxe o Ho'oponopono para o mundo, falou que conversava com as cadeiras. Ele tinha essa consciência tão expandida que ele conversava com as coisas. Então, o que aconteceu? Depois que eu estudei, que eu fui atrás de todo esse conhecimento, eu entendi. Eu entendi o segredo. Eu entendi que tudo nesse mundo tem consciência. Se você só xinga a sua casa e se você só maltrata as suas coisas, você sai batendo seu móvel, chutando as portas, batendo na porta, xingando os seus móveis. Você já viu aquelas pessoas que não conseguem nada na vida? Ela compra um móvel, daqui a pouco o negócio estraga, compra um, uma geladeira, ela queima e vive nesse círculo vicioso de comprar, porque o negócio estraga, o carro dela estraga o tempo todo. Eu ensinei isso para meu marido, eu ensinei para ele que o carro tem consciência. Se você agradece pelo carro que você tem, se você conversa com o seu carro, ele te escuta, ele te entende, porque ele é uma consciência em forma de carro. Ele é Deus manifestado em forma de carro, porque tudo, tudo, tudo que existe nessa terra é parte do divino, é Deus. Deus é o todo. Isso está escrito nesse livrinho aqui, ó. Eu vou pegar. Isso está aqui, ó, nesse livrinho aqui chamado Ocaibalion, que as pessoas falam que é ocultismo. Ocultismo, antigamente, eu pensava que, falando assim, ah, fulano é ocultista.
eu pensava assim, nosso Deus, fulano, ocultismo deve mexer com bruxaria, com coisa pesada lá do mal. Mas não, ocultismo é você entender as coisas que estão ocultas. Jesus, eu era um ocultista, porque Jesus só falava em forma de parábola. Teve um dia que um dos discípulos, salvo engano, tem lá na Bíblia, eu não sei, eu não vou te mostrar aqui agora porque não tem como, porque eu tô com pressa, tô gravando esse vídeo rapidinho. Mas Jesus perguntou assim: Mestre, por que você só fala em parábola, em forma de parábola? E Jesus virou e falou assim: Eu preciso falar desse jeito porque as pessoas não entendem o que eu estou falando. Então ele precisava de falar metáforas, e falar em forma de metáfora, mas ele era um grande físico, ele era um físico maravilhoso, extraordinário. Ele, há mais de 2.000 anos atrás, ele falava tudo que a ciência está falando hoje. Por isso que eu falo com você que o livro mais importante que você deve ler é a Bíblia, porque a Bíblia é o fundamento, é a base de tudo. Porque se você ler o Novo Testamento, você vai entender que Jesus veio passar a mensagem que muitas das pessoas hoje estão falando que, inclusive, eu acho que o primeiro a falar sobre esses assuntos aqui no Brasil foi Paulo Vieira, falar sobre a mentalidade, sobre a neurociência, expandir essa questão da neurociência aqui no Brasil. Então foi ele. Jesus era um cientista sem formação, porque Jesus era o mestre, é Deus, um ser superior que veio experienciar a forma humana, sentir as dores humanas para poder deixar um legado para a gente e mostrar que nós todos somos a imagem e semelhança de Deus, que todos temos a mesma capacidade que ele tinha de curar um cego, a mesma capacidade que Moisés abriu o Mar Vermelho, que Josué abriu lá o Rio Jordão, acho que é isso. Não tô lembrando direito não, mas teve também com Josué. Moisés tirou água de uma pedra, fazer esses milagres. Jesus falou que todos temos a mesma condição. A partir do momento que a gente tenha uma consciência, o que é a consciência? Uma fé absoluta, uma fé, uma certeza naquilo que ainda não existe. Fé é a certeza da realidade daquilo que ainda não existe. E se a gente, Jesus fala, se você mandar a montanha sair de lá e ela descer e precipitar lá no mar, ela vai fazer. Por quê? Porque temos o mesmo poder que Deus. Então vou continuar falando aqui sim sobre a mentalidade, a expansão da consciência. Então, se você que não sabia o que é a expansão da consciência, é isso que é a expansão da consciência. É você ter consciência que tudo tem o Espírito de Deus, que tudo aqui na Terra tem consciência. Faz um teste. A partir do momento que eu passei a elogiar a minha casa, agradecer pela casa que eu morava nela, agradecer porque eu tinha um teto, porque eu tinha uma casa para arrumar, para limpar, porque Deus me deu essa oportunidade, porque tinha pessoas morando debaixo da ponte, dormindo em cima de um papelão, e eu revoltada porque eu tinha que limpar uma casa sozinha, tinha que dar conta de escola, de trabalhar e fazer tudo sozinha. Então as coisas melhoraram. Parece que a casa, ela parou de sujar do jeito que sujava. As coisas acabaram, aquele desespero, aquela aflição de espírito. Meu serviço doméstico dentro de casa diminuiu 95%, vamos dizer assim. Porque hoje minha casa não suja, eu limpo casa uma vez na semana, faço almoço uma vez na semana. A minha vida, eu passei a ter tempo a partir do momento que eu descobri, eu expandi a minha consciência, eu entendi como que as coisas funcionam, que nós temos o poder de manifestar o que a gente quiser na nossa vida por meio das nossas palavras, por meio das nossas palavras, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado hoje, te esclarecido um pouco sobre o que é consciência, o que é expansão de consciência. E espero que você entenda e se você tem um sonho, continua. Não deixa que as pessoas que não
que não viram o que Deus te mostrou, te atrapalhar, te minar o seu sonho, falando que você não pode, que você não tem condição. Nem que você faça 10 vezes, 1000 vezes, 700 vezes, igual Thomas Edison teve que fazer 700 vezes a repetir até ele conseguir criar a lâmpada. Então, a gente, não importa o tempo, quantas vezes que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que refazer o caminho circular, quantas vezes a gente vai ter que fazer. O importante é você fazer. Se você tem um sonho de fazer alguma coisa, não deixa que a pessoa te fala e não conta para ninguém. O segredo é você ficar calado, não se importar com elogios e muito menos com as críticas das pessoas. Elas vão te criticar de qualquer maneira. Se você estiver bem de vida, o dia que você estiver passando pelo vale da sombra da morte, no fundo do poço, ninguém vai estar nem aí para você. Mas o dia que você crescer, o dia que Deus cumprir na sua vida as promessas que Ele tem te prometido, as pessoas vão desconfiar e vão falar que você ou está vivendo uma vida ilícita, está prostituindo, traficando, roubando, passando a perna nos outros, enganando o outro. Mas enquanto você está no vale da sombra da morte, passando pelo vale da sombra pelo vale da sombra da morte, quando você está dentro do seu casulo, sofrendo, igual quando eu estava lá dentro da minha casa, passando necessidade com os meus filhos, e todos os meus parentes, todo mundo vivendo a vida em abundância, ninguém se preocupava, ninguém falava de mim. Agora, o dia que eu comecei, que eu resolvi a estudar, e o meu marido mudou de vida, as coisas melhorou para nós, as pessoas começaram a falar aquelas frases ridículas que eu odeio. Ah, fulano agora não procura pobre mais. Isso é ridículo. Isso não tem nada mais ridículo do que a pessoa viver uma vida mesquinha dessa. A pessoa, nós nascemos para poder evoluir, para poder cuidar da nossa vida, da nossa expansão de consciência. E uma pessoa me perguntou o que é a expansão da consciência. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma folha em branco. Eu não tenho uma folha 100%. Uma folha não, mas eu tenho um caderno aqui que ele é feito, que eu faço os meus cadernos. Olha só, nós nascemos assim, ó, uma folha em branco. Mas aí o que acontece? Quando a gente vem para a Terra, a gente, dentro da barriga da mãe da gente, a gente já adquire as crenças dela, o medo que ela passa, as dificuldades que ela enfrenta, e a gente começa aí preenchendo essa folha, essas linhas, com tudo quanto é crença dos nossos pais, dos nossos avós, de tios, de parente, da pessoa que cuida da gente. Aí a gente vai da sociedade, aí daqui a pouco você chega lá na sua faculdade, na sua escola, o professor tem a opinião dele, ele vai te enfiando na sua cabeça, e quando você vê, você não é mais a folha em branco, você já é uma folha, você já é isso aqui, ó, um livro escrito pela mão de outra pessoa. Mas aí o que acontece? A gente precisa voltar a ser puros de novo, até descobrir quem somos nós. A nossa missão da Terra é descobrir quem somos nós. O que eu vim fazer na Terra? O que é verdade? O que é realidade? O que é real, realmente? É o que as pessoas falam com a gente? Será que a gente pode acreditar em tudo que foi ensinado pra gente dentro da nossa casa, dentro da escola, dentro da nossa congregação, dentro da igreja, dentro da sua denominação religiosa? Será que tudo isso que falaram e ensinaram pra gente está certo? É isso que eu quero que era a minha angústia e o meu desespero de alma, de aflição em 2018.
no princípio de crise, de suicida, desesperada, querendo, desejando a morte porque eu estava vivendo independência, dependente das pessoas porque não conseguia um trabalho e passando as minhas necessidades. Mas aí eu conheci a realidade, eu conheci a verdade por meio da ciência. A partir do momento que eu li a Bíblia, eu li o professor Harari, o livro Sapiens. Eu fui lendo uma demanda de livro e entendendo sobre e queria entender por que as pessoas odeiam tanto os filósofos. É porque o filósofo, ele pergunta por quê. Se você fala com ele alguma coisa, ele te pergunta por quê. Me dá explicação, me convence disso que está certo. Mas a gente vai só engolindo as coisas que os outros vão falando com a gente. E isso tá errado, tá muito errado. Aí a pessoa me perguntou, quem que é Deus? Ó, eu vou te explicar da forma mais que eu entendi e que as pessoas têm explicado, que é a forma mais prática. Deus é o mar. Por que a gente fala o todo? Porque Deus é o mar. Aí você é uma ondinha, uma gotinha de água dentro do mar. E aí, quando a gente nasce, a gente é uma gota de Deus. A gente é uma individuação, uma parte, uma centelha daquele todo, do divino, que nasce no formato homem, mulher, para poder experienciar uma vida terrena. Mas todos nós somos a gota de água do mar. Aí eu vou te explicar o seguinte: se você pegar lá um copo de água do mar, a água do mar deixou de ser mar? Deixou de ser salgada? Deixou de ser a água do mar? Não. Ela não deixou de ser a água do mar. Ela apenas não tem mais aquela potência que o mar tem de ir e voltar, fazer ondas gigantes, mas ela ainda é água. Ela não deixou de ser água. Ela serve para alguma coisa, para coisas pequenas, igual nós, seres humanos individualizados, mas nós somos uma centelha divina. Nós temos uma centelha divina. Eu tenho escutado muitas pessoas falar que tem gente que não é filho de Deus. Como que pode uma pessoa falar uma coisa dessa? Eu fico indignada de levantar e escutar uma pessoa virar e falar assim, que fulano é filho do diabo. Como assim? Então Deus é o diabo. Só porque a pessoa não está mais alinhada, ela não está em ressonância com o todo, vivendo em harmonia, em amor, em paridade com Deus, ela não está alinhada fazendo as coisas que todo mundo faz. Ela deixou de ser filha de Deus? Ela deixou de ser a gota do oceano? É lógico que não. Então para de acreditar nessa bobeira, nessa conversa fiada dessas pessoas que não têm um pingo de conhecimento e passa a acreditar que todos e tudo o que existe aqui na Terra é de Deus. A pessoa só pode estar sendo influenciada por alguém que está sendo influenciado por espíritos, por consciência. Então é isso. Eu acho que a mensagem que eu tinha para passar é essa. Não se importe com a opinião dos outros. Faça o que você tem que fazer. Acredite no seu potencial, em você mesmo, porque quando você chegar lá em cima, eles vão te perguntar o que foi, qual que é o seu segredo, tá bom? Eu sou Elisângela Campeiro, eu sou bacharel em Direito, é, pós-graduando em Direito Previdenciário e Direito Processual Civil, sou formada em Educação Financeira e tenho bastante formação e estudiosa e estudando sobre a mente humana, sobre a psicologia do dinheiro, estudando essas questões todas relacionadas a desenvolvimento humano e por que as pessoas crescem e umas pessoas crescem, as outras não. Esse sempre foi a minha fonte de pesquisa. Então, gostaria muito que você, se esse vídeo te ajudou, você pudesse compartilhar
salvar, deixar, enviar para um colega, para um amigo que às vezes está precisando de ouvir essa palavra e se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações para você ser avisada. Toca em todas, que toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube te manda em primeira mão e reconhece que você